Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev e na Ucrânia, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, tivemos algumas movimentações aqui, drones e avanços na linha de frente, mas a verdade é que o grande assunto hoje foram as declarações do Trump lá nos Estados Unidos, né? O Trump fez declarações absurdas, totalmente sem sentido, basicamente aceitando tudo que a Rússia quer, né? Que não, que a Ucrânia não tem... É irrealista imaginar que vai recuperar os territórios de 2014, que não sei o que lá, que, enfim, falando um monte de lambanças, basicamente cedendo tudo que a Rússia quer. E aí se encaixa aquele grande problema que eu falei para vocês. Exatamente qual foi a troca que foi feita pelo Trump com o Putin no caso do prisioneiro americano. A gente sabe agora que foram 4 prisioneiros americanos libertados. Foi aquele professor Mark Flogel, mas teve outros 3 que também foram libertados, também menos conhecidos, que também foram libertados nessa história. E não sabemos até agora nenhum prisioneiro russo que tenha sido libertado pelos Estados Unidos. Tá muito estranha essa negociação, tem alguma coisa por aí, tá? É lógico, muita gente ficou assustada com o teor das frases do Trump, eu concordo que eu também fiquei apavorado por uma coisa absurda que ele falou ali, questão de que não, que a Ucrânia não vai entrar na OTAN não, e que não vai redevolver os territórios, e que não sei o que é lá, e quando perguntaram, mas o Zelensky não tem o que dizer nessa coisa, ele falou, não, o Zelensky é uma boa pergunta, isso daí, coisa e tal, uma coisa realmente totalmente descabida. Mas existe a possibilidade de que isso daí seja só um show de mídia realmente, né? E essa é a posição de muitos ucranianos, inclusive. A gente vai ver aqui que muita gente está apostando que o Trump está fazendo a estratégia de vender uma vitória para a Rússia. O que quer dizer isso? Dar uma maneira do Putin sair dessa guerra se dizendo ganhador dela, mas que no final signifique a vitória da Ucrânia. Vamos ver alguns cenários como isso poderia acontecer. Vou falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente começar o nosso vídeo, deixa eu lembrar vocês da nossa vaquinha. Estamos fazendo uma vaquinha para comprar um sistema de guerra eletrônica e um drone para uma equipe do GUR lá em Odessa. Tá aqui o que está sendo sorteado, são os conjuntos de selos aqui, alguns patches. O link já está aqui, ó, esse aqui é o link da vaquinha. Vai até o dia 1º de março. No dia 1º de março vai ser feito o sorteio dessa vaquinha. Se você puder ajudar a gente, seria muito bom para a gente ajudar os ucranianos nessa guerra. Agora, mais do que nunca, o pessoal lá está precisando de ajuda realmente. Já tem um monte de... já tem 10% mais ou menos dos bilhetes vendidos hoje. A gente começou a vaquinha ontem, então estamos numa posição muito boa para completar todos esses bilhetes, né? O drone e o sistema de guerra eletrônica dariam $7.000. O total aqui são 10 mil bilhetes de R$4 cada um, daria R$40.000, o que dá mais ou menos aí uns $7.000, seria a nossa expectativa com essa vaquinha. Então, por favor, o link vai estar na descrição desse vídeo, quem puder ajudar, eu agradeço muito, né? Bom, a Ucrânia recebeu mais um ataque de drones da Rússia de ontem para hoje. Foram 140 drones Shahed lançados, 85 derrubados pela defesa antiaérea, outros 52 por guerra eletrônica. Isso foi principalmente na região de Odessa e Kharkiv, tá? E particularmente ali em Odessa, a gente teve a informação de que drones russos entraram no espaço aéreo da Romênia, né? Então, durante esse ataque aqui, a Ucrânia, os drones russos chegaram a entrar na Romênia e, inclusive, um drone teria caído no território da Romênia. O pessoal está procurando esse drone lá na região, né? E não foi só na Romênia, não, também atingiram a Moldova, né? Então, nessa região aqui, vocês podem ver, você tem aqui a Ucrânia é essa área aqui, a Romênia é aqui e a Moldova está aqui, né? Então, parece que eles atingiram ou tentaram atingir a região portuária de Reni, que é esse porto ucraniano aqui, mas atingiram também a Romênia e atingiram também a Moldova, que ficam muito próximas aqui dessa região, né? Então, tá aqui a imagem do drone caindo lá na Moldova essa noite, e aqui tem imagens dele, que 2 drones lançados pelos russos caíram na Moldova. Então teve um na Romênia e 2 na Moldova.
A presidente Maria Sandu reagiu ao incidente, dizendo que a Rússia não respeita bordas, não respeita fronteiras, ataca civis, espalha o terror, chamou o embaixador russo lá para explicações lá na Moldova. Enfim, mais um absurdo russo aí com esses ataques, né? Mas a verdade é que isso não fez muita diferença. Bom, continuam os avanços ucranianos ali na região de Pokrovsk, tá? A gente falou ontem, os ucranianos estão fazendo uma grande contraofensiva ali. A área tomada é relativamente pequena, mas o principal fator nisso daí é justamente a mudança na iniciativa da guerra, né? A iniciativa estava com os russos estavam avançando muito pouquinho, parece que chegaram no limite, e agora é a vez dos ucranianos avançar. Isso aqui é um grupo de russos que foi feito prisioneiro ali na região, né? Bom, e outra informação que a gente teve sobre a região de Kursk, parece que a falta de norte-coreanos lá foi porque eles acabaram. Então a televisão, um especialista russo na televisão disse que a Rússia ficou sem norte-coreanos e chegou depois um novo conjunto deles, ou seja, acabaram os norte-coreanos, foram todos mortos, aí pediram mais um grupo, chegou já um grupo. A gente já viu que ficou um tempo aí sem norte-coreanos ali na região de Kursk, mas agora já tem norte-coreanos de novo ali na região de Kursk, né? Acabou, acontece muito, né? Manda vir mais e coisa e tal. Ditaduras funcionam desse jeito, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a conversa do Trump com o Putin e sobre a discussão toda. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, então não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas outras informações importantes, a Alemanha mandou um drone HX-2, um drone kamikaze com inteligência artificial para a Ucrânia, tá? Esses drones com inteligência artificial, eles têm uma vantagem muito grande, porque lembra, a grande fragilidade do drone é justamente os sistemas de guerra eletrônica. O que esses sistemas de guerra eletrônica fazem? Eles embaralham os sinais de comunicação entre o drone e o operador do drone. Então o drone o cara que está operando o drone tem um rádiozinho, só que quando o drone está chegando no alvo, esses sistemas de guerra eletrônica embaralham e o operador não consegue mais guiar o drone. E isso é particularmente ruim nos últimos metros da trajetória, só que você acaba perdendo o drone da mesma forma, você não tem como guiar ele, né? Qual que é a vantagem do drone com inteligência artificial? É que ele é justamente capaz de se guiar nos últimos metros ali do ataque, né? Ele já está travado no alvo, e aí mesmo que o sistema de guerra eletrônica entre ali e bloqueie a transmissão entre o operador e o drone, ele ainda é capaz de atingir o alvo da mesma forma. Então isso é uma coisa bastante interessante. Parece que são 6 mil desses drones, está aqui, ó. A Alemanha vai mandar 6 mil drones com a última inteligência artificial, drones kamikazes com inteligência artificial para a Ucrânia, né? Deve ser uma coisa muito bacana, mas vamos aguardar para ver o resultado disso na prática, na linha de frente. Além disso, a Alemanha também vai mandar mais 100 sistemas de defesa antiaérea IRIS-T, 100 mísseis para sistemas de defesa antiaérea IRIS-T. Isso é uma boa medida, né? A Ucrânia está precisando realmente de muitos mísseis de defesa antiaérea, tem sido atacada com muita frequência, e o IRIS-T é um sistema equivalente ao Patriot, né, desenvolvido pela Alemanha, então é uma boa notícia isso daí. A OTAN está ajudando bastante a Ucrânia, né? Bom, saiu uma notícia ontem de que o gasto militar russo é maior do que o gasto de todos os países europeus, né? E muita gente está fazendo assim, está falando aqui, até o Igor Chusco está falando aqui, ó, a Europa tem 4 vezes a população e 10 vezes a economia da Rússia. E, no entanto, a Rússia gasta mais do que a Europa militarmente. Isso 3 anos depois da Rússia iniciar a guerra. Isso é um convite para o Putin invadir. Se isso não é um convite para o Putin invadir, eu não sei o que é e coisa e tal. Ou seja, tem muita gente com essa ideia de que a Rússia gastar mais do que a Europa em gasto militar significa que ela tem uma tropa mais forte. E isso é um erro, tá? Porque a Rússia está gastando muito em coisas militares porque ela está numa guerra, né? E quando você está numa guerra, você tem um monte de despesa, você tem cartucho, você tem pessoal que morre, né? Os soldados que morrem, em tese, a Rússia tem que pagar pensão, tem que pagar indenização, tem que pagar salário. Então você tem uma série de gastos militares que, se você não está em guerra, como é o caso da maior parte dos países da Europa, você não tem esse gasto. Então isso daqui não quer dizer muita coisa, o fato da Rússia estar gastando mais
em militares do que a Europa. Agora, eu acho que realmente a Europa deveria aumentar seus gastos militares, principalmente para ajudar a Ucrânia. É fundamental que a Ucrânia consiga segurar as 150 brigadas russas, né? O pessoal está falando, a Ucrânia tem 82 brigadas, a Europa tem 56 brigadas, tem um negócio, o número é muito pequeno no final das contas, né? Então, justamente porque não está em guerra. Quem está segurando as brigadas russas, quem está segurando o exército russo da Europa é a Ucrânia. Se a Ucrânia cair, meu amigo, não fica com essa ideia de que, não, o Putin não vai atacar o resto porque o resto está na OTAN e coisa e tal. Não, Putin vai atacar, lógico que vai. Ele já está fragilizando o artigo 5º da OTAN para ele invadir a Polônia e os países bálticos pouco custa, né? Enfim, o Putin tem muito pouco a perder nisso daí. Agora, o que está acontecendo, na verdade, é que o Putin também está ficando sem tempo de negociação. Com as sanções que foram aplicadas, a economia russa não dura mais muito tempo, né? E aí que tem a grande questão nessa história. Qual que é a troca que os Estados Unidos estão fazendo com a Rússia? Porque a gente falou ontem, e eu falei para vocês que ficou na minha cabeça isso, eu sinceramente não sei, eu não entendi a lógica ainda do que está acontecendo aqui, né? Mas os russos liberaram o Mark Fogel, que é um professor americano, que foi para a Rússia e foi preso supostamente por estar com maconha, né? E isso é besteira, os russos prendem por qualquer coisa, eles inventam, plantam provas, fazem o que tiver que fazer, para ter moeda de troca em negociação com os Estados Unidos. Por isso que eu não consigo entender como é que americanos ainda acham legal viajar para Moscou. É um risco enorme isso, né? Mas enfim, afinal, qual foi a troca aqui? Porque tipicamente quando a Rússia solta esses americanos presos injustamente, ela exige a libertação de criminosos russos presos nos Estados Unidos. E até aqui, pelo menos, a gente não ficou sabendo qual é o lado americano dessa história, né? E não foi só o Mark Fogel, não, tá? Teve aqui, ó, um americano, um cidadão americano e dois de Belarus que trabalhavam na Rádio Liberdade foram libertados também da detenção pelo governo de Belarus, e segundo oficiais da Casa Branca, né? E eles estão atualmente na Embaixada Americana na Lituânia. A identidade deles ainda não foi publicada por respeito à privacidade deles. Mas, estranho isso, né? Ou seja, foram mais 3 prisioneiros políticos, não estavam na Rússia, estavam em Belarus, mas é a mesma coisa, vocês sabem, Belarus e Rússia é a mesma coisa. E os oficiais americanos disseram que os Estados Unidos não libertaram nenhum prisioneiro em retorno. Ou seja, o que é o acordo? O que é esse acordo do Putin com o Trump? Exatamente o que está sendo dado pelo Trump para o Putin, né? O Trump está falando que o Putin concordou em iniciar imediatamente negociações pelo fim da guerra na Ucrânia. Isso a gente já está sabendo. O Putin precisa negociar alguma coisa, ele não consegue mais manter o esforço de guerra dele. Ele fez todo um esforço nos últimos meses para mostrar ainda um exército avançando e coisa e tal, jogando um monte de onda humana para andar meio quilômetro por dia e morrer todo mundo, só para poder dizer que a Rússia ainda tem dentes, a Rússia ainda faz alguma coisa, tentou lançar o Oreshnik e acabou caindo o míssil, ou seja, o Putin está desesperado, o Putin precisa de negociações. Então, eu não sei não, tá? Para mim tem alguma negociação muito forte aí, e a minha suspeita é que é uma negociação no tipo de fornecer ao Putin uma saída para essa guerra, uma saída honrosa para essa guerra, que envolve a Ucrânia ganhar a guerra, mas o Putin ter um discurso para os russos para ele conseguir encerrar essa guerra. É uma possibilidade. Não sei o que seria isso, o que seria o formato disso daí, né? Ontem o Zelensky lembrou uma outra coisa também. Eu tenho tempo, ele não tem. É o que eu falo sempre para vocês. Em 2 sentidos, tá? O Zelensky falou no sentido aqui de que o Putin vai morrer em breve, né? O Zelensky é um cara novo. Embora a Rússia tenha tentado matar ele várias vezes, ele tem um serviço de segurança muito forte, não conseguem fazer isso. O Putin já está meio acabado e tende a acabar cada vez mais rápido. Então, o Zelensky tem mais tempo que o Putin. Mas embora o Zelensky tenha falado isso no sentido de tempo de vida, a verdade é que isso se aplica também à situação geopolítica ali na região. O Putin está com a economia quebrada, ele não consegue manter mais essa guerra. O Zelensky não. A economia da Ucrânia está sofrendo, evidentemente que está sofrendo. Um país em guerra é sempre uma tragédia muito grande, mas a Ucrânia está muito melhor economicamente justamente pela ajuda da Europa. E essa ajuda da Europa não deve terminar. Mesmo a ajuda dos Estados Unidos também não, tá?
E aí que veio a enxurrada de declarações pró-Rússia ontem, né? Teve um monte de declaração pró-Rússia. A gente sabe que o Putin está desesperado para alguma coisa, para alguma forma de encerrar essa guerra, ele não consegue mantê-la mais. A gente sabe que o Putin libertou prisioneiros, talvez pedindo para o Trump exatamente esse tipo de sinalização, e ontem foi realmente um festival de merda, né? O Peter Hegseth que é o ministro da Defesa americano, disse que ele quer uma Ucrânia soberana e próspera, mas nós temos que saber, que reconhecer que retornar para a Ucrânia pré-2014 é um objetivo não realístico, né? Ou seja, voltar. Repara que é uma coisa bastante importante aqui, tá? Ele não falou para retornar para as fronteiras ucranianas pré-2022. Ele falou pré-2014. Então vamos lembrar que em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu o Donbás, invadiu uma parte de Luhansk e uma parte de Donetsk. Em 2022 ela invadiu outras áreas, invadiu Zaporizhia, invadiu Kherson, invadiu parte de Kharkiv, né, numa tentativa de conquistar toda a Ucrânia, né, não conseguiu e coisa e tal. Então é muito importante notar que o Hegseth falou aqui é que voltar para as fronteiras pré-2014 é um objetivo não realístico. Eu acho um absurdo isso daqui, tá? Até porque, vamos lembrar que em 1994, no Memorando de Budapeste, o Putin já era ministro do governo Yeltsin na época, assinou o Memorando de Budapeste reconhecendo as fronteiras da Ucrânia de 1991, né? E os americanos, na época, com o Bill Clinton, aceitaram isso, também os ingleses e coisa e tal. Então, essa história de que não é possível voltar para a fronteira pré-2014, eu acho estranho, mas não sei o que está sendo negociado. Vamos ver o que está sendo negociado nisso daí. É o que eu falo para vocês, que tem negociação, tem. Qual que vai ser a forma disso, de uma maneira de dar uma aparência de vitória para o Putin, sendo que, no final das contas, a Ucrânia tenha a grande vitória? Eu não sei como é que seria isso, né? Aqui, ó, uma paz durável para a Ucrânia precisa incluir uma segurança de garantia muito fortes para garantir que a guerra não comece de novo. Não pode ser um Minsk 3.0. Porém, os Estados Unidos não aceita a Ucrânia entrando na OTAN. Isso seria como um resultado realístico de uma negociação de acordo, ou seja, ele praticamente tirou a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN nessa negociação, é o que ele disse aqui, né? Mais uma vez, eu não sei o que isso quer dizer, o que está sendo negociado lá por trás dos panos, mas o Zelensky já falou isso e eu acho que o Zelensky tem razão. Se não vai ter OTAN, vai ter bomba nuclear. Vai ser esse o caminho, talvez. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ou seja, a Ucrânia tem capacidade de produzir bombas nucleares, já produziu no passado, tem uma indústria bélica bastante desenvolvida, tem capacidade de produzir armas nucleares. Então, se não vai ter entrada para a OTAN, a Ucrânia vai ter novamente um arsenal nuclear. Aí, ao invés disso, as garantias de segurança devem ser apoiadas por cada tropa europeia ou não europeia, e essas tropas seriam colocadas como marcadores de paz na Ucrânia. E não haveria tropas americanas, segundo ele, mas só tropas da OTAN na Ucrânia para fazer a paz ali na linha de frente, né? Curiosamente, essa proposta aqui é exatamente igual à proposta do Xi Jinping. O Xi Jinping propôs exatamente a mesma coisa. Botar uma tropa de paz na fronteira e congelar o avanço da Rússia ali na Ucrânia, o que é um absurdo, porque a Rússia está perdendo terreno nesse momento, né? Os ucranianos estão avançando e devem avançar mais ainda com a ofensiva de verão. Não é à toa que o Putin está forçando essa negociação a acontecer agora. Ele sabe que em poucos meses ele vai ter muito pouca coisa para apresentar em termos de territórios na Ucrânia ocupados, né? Aqui, ó. Precisa ter uma observação robusta internacional na linha de contato, como parte de garantia, não haverá tropas americanas na Ucrânia. Ou seja, o cara está tirando os Estados Unidos totalmente. Repara que eles estão tentando fazer a coisa como se fosse uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. É isso que eles estão querendo vender, essa ideia. Esse é um ponto do Putin, tá? O Putin sempre disse isso, né? Porque o Putin, a maior vergonha do Putin é que ele está perdendo essa guerra para a Ucrânia, né? E está perdendo para a Ucrânia. Lembra, os primeiros 6 meses não teve uma ajuda americana, uma ajuda europeia, os primeiros 6 meses da guerra, e os ucranianos tiraram os russos do norte todo da Ucrânia, avançaram num monte de lugar, pararam o avanço russo no sul. Ou seja, o Putin está perdendo essa guerra para a Ucrânia mesmo. E aí ele quer vender essa coisa como sendo uma guerra com os Estados Unidos. Então, ou seja, talvez
a proposta de fazer isso uma vitória para o Trump, que ele possa vender internamente, seria justamente dizer que os Estados Unidos perdeu a guerra para a Rússia, mas que a Ucrânia vai ser libertada nesse processo. Não sei como é que eles vão negociar isso daqui, né? Fala mais sobre a questão de baixar o preço do petróleo para garantir que a Rússia vai negociar e coisa e tal, mas eles sabem que não precisam disso, eles sabem que a Rússia vai ter que negociar de qualquer forma, porque não tem alternativa, eles não têm alternativa para continuar essa guerra, né? E muito em linha com o que disse o Peter Hegseth, falou o Trump ontem, né? O Trump disse que, não, é justo que a Rússia fique com territórios que ela conquistou na Ucrânia, porque ela não invadiu, ela conquistou o território, matou não sei quantos... Pô, que absurdo é isso, o Trump? Que idiotice é essa que você falou? Ela matou um monte de civis para ocupar essa terra, ela matou um monte de ucranianos para ocupar essa terra. Como assim? Não, porque eles conquistaram essa terra, eles lutaram por essa terra e não sei o que lá, e perderam um monte de soldados, então eles devem manter essa terra. Que papo de bêbado maluco é essa? Que papo de Lula é essa, o Trump? Que idiotice sem sentido isso daí, né? Aqui, o pessoal, evidentemente, está muito apavorado com isso. Eu não consigo lembrar um dia mais triste para a democracia no mundo, né? Outra coisa que o Zelensky falou aqui, o Trump sobre o Zelensky, que ele deveria ceder território. Ele vai ter que dizer o que ele vai ter que fazer o que ele vai ter que fazer. Mas a pesquisa de opinião dele não estão muito altas. Isso daqui é falso, tá? Sim, o Zelensky é muito apreciado na Ucrânia e essa ideia de que ele não é popular por lá é errada. E em algum ponto haverão eleições também. Se não for ele, vai ser outra pessoa. Ou seja, mais uma vez o Trump falando de que o Zelensky é ilegítimo, não sei o que lá, e coisa e tal, que não importa muito. Ele ainda falou outra coisa, outra besteira aqui, né? Você está tirando o Zelensky desse processo de paz? O Trump, não, eu não digo que não, ele vai estar lá, mas em algum ponto você vai ter que ter eleições também, ou seja, peraí, que história é essa? Que parada é essa que você pode tirar o Zelensky? O Zelensky representa o povo da Ucrânia, e mesmo que tenha eleições, o povo da Ucrânia vai continuar sendo independente. O candidato com maior chance de suceder o Zelensky é o Zaluzhny, que hoje é embaixador na Inglaterra e que foi o chefe do exército ucraniano no início dessa guerra, né? Outra lambança que o Trump falou aqui, ó. O repórter perguntou, você vê a Ucrânia como um participante igual nessa negociação, né? Porque lembra, a negociação, ele está falando aqui, negociação entre Rússia e Estados Unidos. E a Ucrânia, a Ucrânia que está lutando com os russos, a Ucrânia que teve o território invadido, né? Aí o Trump, é uma questão interessante, não sei o que lá. Eu imagino que eles vão ter que fazer a paz. As pessoas estão sendo mortas, é uma guerra muito ruim, eles vão ter que fazer a paz. É isso que eu penso. Ou seja, uma lambança o que o Trump falou aqui. Realmente uma coisa de ceder tudo para os russos, tudo que os russos querem estão falando nesse discurso. E chega a ser tão aberto esse apoio dele que é estranha essa história, né? Ficou realmente estranho isso daí. Aqui, ó. Por outro lado, o Trump também falou que vai apoiar a Ucrânia por quanto tempo quanto necessite, porque de outra forma o Putin iria ser visto como vitorioso. Nós precisamos acabar essa guerra de forma responsável mais cedo do que tarde, mandando armas mais fortes para lá, né? Isso quem falou foi o John Wilson, não foi o Trump. Isso é um recado para o Trump de que a base republicana ainda é majoritariamente favorável à Ucrânia, tá? Isso daí você pode ter problemas para o Trump, esse tipo de atuação dele. O que vai acontecer a partir de agora? Eu não sei. O Trump realmente, pelas falas dele, foi algo terrível. Mas qual que foi o objetivo disso? O que vai realmente resultar disso daí? A gente não sabe, né? Também falou sobre a OTAN. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Não vai entrar para a OTAN, ou seja, isso é basicamente o que a Rússia quer. Enfim, muito estranha essa história. Ou o Trump está jogando um xadrez 4-dimensional aí muito legal para fazer o Putin achar que ganhou a guerra e conseguir sair da Ucrânia, ou então ele está jogando fora a presidência dele. A verdade é essa. Porque não tem ilusões. Quando eu falei para vocês que o Trump não iria conseguir mudar muito a posição dos Estados Unidos nessa guerra, é porque a maior parte dos congressistas americanos e a maior parte do povo americano, mesmo os republicanos, são favoráveis à Ucrânia. O Trump pode estar agradando muito o pessoal, está fazendo isso daí, mas a popularidade dele vai sofrer muito se ele for nesse caminho. O Trump não é um cara burro, então pode ser que ele esteja realmente com algum plano aí. Se não tiver um plano, se realmente isso daí for sincero da parte dele, ele está ferrado, ele vai cair, não vai ter jeito, né? Não vai conseguir governar. E não vai conseguir fazer esse acordo de paz também. Porque aqui, ó, o Zelensky colocou isso daqui, ó, ou a Ucrânia entra na aliança, ou a aliança vai entrar na Ucrânia.
ele falou sobre as duas opções até a Ucrânia entrar na OTAN. O presidente Zelensky enfatizou que a Ucrânia precisa de garantias reais de segurança, não outro memorando de Budapeste que acabou ultimamente sendo, no final das contas, sendo uma troca de papel, né? Outra coisa também, o que a Astra Intel levanta aqui, e que é verdade, eu não vejo isso gerando nada. As posições de negociação da Rússia e da Ucrânia estão muito longe uma da outra. Se o Trump ceder muito para a demanda de um lado, o outro não vai aceitar isso daí. Então, ou seja, se o Trump ceder muito para a Rússia, a Ucrânia simplesmente não vai aceitar isso. E da mesma forma, do outro lado, se o Trump ajudar muito a Ucrânia, a Rússia não vai aceitar um acordo de paz. Então, esse acordo de paz, que o Trump está dizendo aí que vai fazer e coisa e tal, eu não sei se vai sair não, tá? Eu acho que é isso que no final das contas que vai acabar acontecendo. O Zelensky não é uma marionete americana. Isso, muitos russos acham isso. Muita russete fala assim, não, porque se os Estados Unidos fizer o acordo, a Ucrânia vai ter que obedecer, a Ucrânia vai ter que aceitar. Não tem que aceitar, não. Vamos lembrar que o Biden queria que o Zelensky saísse da Ucrânia no início da guerra. A Ucrânia não aceitou isso, não, e foi lá e lutou e expulsou os russos sozinhos do norte da Ucrânia. A Ucrânia simplesmente, se os Estados Unidos pararem de ajudar a Ucrânia, vai ser um golpe realmente, vai ser uma coisa muito ruim, não vai acabar essa guerra, não tem chance de acabar essa guerra. Até porque o Zelensky não é o dono do povo ucraniano quer liberdade, então não adianta esse tipo de coisa. Então, se o presidente Trump está querendo fazer essa negociação rejeitada, então vai acontecer isso, não vai ter negociação nenhuma, não vão chegar em ponto nenhum no final das contas, né? Esse monte de palavras que o Trump falou foram para acariciar o ego do Putin, é verdade, pode ser que signifique um acordo desse tipo que eu mencionei, ou pode ser que não dê nada mesmo, simplesmente não vai chegar a lugar nenhum isso daí, né? Outros ucranianos têm falado no mesmo sentido, né? No final do dia, a Ucrânia não precisa dos Estados Unidos para derrotar a Rússia. A Ucrânia já está no caminho para derrotar a Rússia e desde que Trump não faça algo idiota como acabar com as sanções, a Ucrânia vai ganhar essa guerra, né? O War Monitor aqui. Eu estou otimista sobre as negociações. Nada está escrito em pedra ou confirmado até aqui. Ou seja, todo mundo colocando a coisa... O Trump falou um monte de besteira ontem? Falou um monte de besteira ontem. Qual foi o objetivo disso? A gente não sabe, tá? O fato é que... Aqui, ó, não terá um fim da guerra se o Trump fizer um acordo secreto com o Putin. Nem a Ucrânia nem a Europa vai concordar com isso. É o que dizem os analistas, né? E é o fato. Essa visão de que a Ucrânia é um fantoche americano é uma visão das Russetes, que não é verdadeira. Se fosse, essa guerra já tinha acabado há muito tempo. Não é isso. Se as Russetes acham que esse acordo do Trump com o Putin vai ser suficiente para acabar com a guerra da Ucrânia, eles não estão percebendo o que está acontecendo, não entenderam o que está acontecendo. E, de novo, vocês sabem essa postura minha que eu sempre falei aqui e volto a repetir. Palavra é barato. Ação é o que importa. Em termos de ação, os Estados Unidos até aumentou o envio de armas para a Ucrânia depois da posse do Trump. Ação, o que está acontecendo é isso. Palavra, eu concordo com vocês, foi uma lambança o que o Trump falou. Vamos aguardar para ver o que acontece. Palavra é barato, palavra não quer dizer nada, o que importa é ação. O Biden ficava o tempo todo falando que não que ajudamos a Ucrânia, que estamos com a Ucrânia, mas ficava mandando arma, ó, conta-gotas ali, ó. Não que não pode jogar míssil na Rússia porque vai escalar e não sei o que lá, e não sei o que lá. O que importa é ação, palavra é barato. Bom, o Zelensky falou que teve uma conversa com o Trump ontem e que aprecia o interesse genuíno e nas oportunidades que a gente pode chegar até a paz. Discutimos vários aspectos diplomáticos, militares e econômicos e o Trump informou a ele o que o Putin disse para o Trump. Nós acreditamos na força americana e junto com a Ucrânia e nossos parceiros isso é capaz de empurrar a Rússia para a paz. O Zelensky está falando num sentido positivo, né? Ele falou mais tarde de novo, né? Falamos sobre oportunidades para chegar na paz, discutimos a prontidão para trabalharmos juntos em qualquer nível e as capacidades tecnológicas ucranianas, inclusive drones e indústrias avançadas. Eu sou grato ao presidente Trump pelo seu interesse e naquilo que a gente pode construir junto. Também falamos com o senador Scott Bressner, um senador americano republicano pró-Ucrânia que foi lá na Ucrânia, e na preparação de um novo documento sobre a segurança e cooperação econômica e parceria com os recursos. O presidente Trump compartilhou as conversas dele com o Putin, ou seja,
essa coisa está acontecendo em conjunto, tá todo mundo alinhado nessa história aí. E, de novo, pode ser isso que eu mencionei para vocês, pode ser uma maneira que o Trump está fazendo para vender uma vitória do Putin para ele fornecer lá para os russos, para ele não cair imediatamente, para não ter um caos na Rússia imediatamente. Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Agora, o que a Ucrânia vai ter que abrir mão em função disso? A gente não sabe. Vamos ver as negociações, vamos ver o que acontece. Eventualmente pode ser que a resposta seja: não, a Ucrânia recupera as fronteiras, mas não vai entrar para a OTAN. Ela promete que não vai entrar para a OTAN. Beleza, a Ucrânia bota as armas nucleares lá e pronto, não entramos para a OTAN. Não sei, vamos ver o que vai sair de concreto nessa negociação. O mais provável que eu acho que vai sair nessa negociação: nada, bolota. O Trump tá com aquela ideia de que, igual do Lula, de que não, a gente pode sentar num barzinho com cerveja e vamos negociar alguma coisa. Ele vai perceber muito rapidamente que não é assim. Não importa o tamanho da força dos Estados Unidos. Essa questão é uma questão lógica, moral, ética. Um país invadiu o outro. Você não negocia coisa com um invasor. Não tem esse negócio. A Rússia tem que sair da Ucrânia, não tem outra alternativa. Então, não vai ter resposta. Não vai ter esse acordo de paz que o Trump está tentando. O Zelensky está embarcando nessa, por quê? Porque ele não pode também falar que não vou aceitar acordo de paz. Não, vamos negociar a paz, vamos conversar. Não tem essa não. Vamos negociar. Ele sabe que não vai chegar no acordo. Não tem como chegar nesse acordo entre a Rússia e a Ucrânia, né? E, no final das contas, o que vai resultar disso daí é um Trump machucado politicamente. E esse Trump machucado politicamente só vai ter uma alternativa para recuperar a popularidade dele, que é fornecer armas para a Ucrânia. Então, no final das contas, a Ucrânia vai acabar ganhando isso de qualquer forma. Outra coisa que chamou muita atenção, nessa conversa toda do Trump, ele não citou o Kellogg. O Kellogg é o enviado do Trump para negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, de repente, teve todo esse papo e não teve nem se foi mencionado a palavra, o nome do Kellogg. O Kellogg, ele está negociando na Europa, na conferência de Munique. Em seguida, ele vai visitar a OTAN e depois ele vai à Ucrânia para conversar com o Zelensky. O Kellogg tem uma posição muito mais pró-Ucrânia no discurso dele. E ele está calado, não falou nada. O que isso quer dizer? Que eles estão tirando o Kellogg dessa parada? Pouco provável o Trump ter colocado o Kellogg para já tirar ele agora. De novo, eu acho que isso aí tem alguma estratégia de fornecer uma maneira da Rússia conseguir sair com honra dessa guerra, dizer que ganhou a guerra para os russos, mas sair sem fazer nada. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, não tem nada concreto. Vamos deixar para apavorar, para ficar preocupado se realmente o Trump mudar alguma coisa em termos concretos nessa relação dos Estados Unidos com a Ucrânia, né? Bom, além disso, outras nações europeias se prontificaram a continuar a ajuda à Ucrânia, mesmo no caso da saída dos Estados Unidos, caso o Trump dê para trás nessa história, né? E o que está dizendo a BBC aqui é basicamente essa ideia que eu falei para vocês. O Trump está oferecendo a Putin uma maneira de sair dessa coisa toda com alguma honra, de dizer que ganhou a guerra para o povo dele, mas aceitando a maior parte das condições da Ucrânia. Vamos ver como é que se termina esse acordo de paz. Não sei como é que vai ser. Vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. Se o Trump está indo nesse caminho de Lula, de vamos sentar no barzinho com cervejinha para resolver esse problema aí, o Trump vai se ferrar. E a única maneira que ele vai ter de se recuperar vai ser justamente fornecendo mais armas para a Ucrânia. Então, não tem problema, não vejo problema nenhum nessa atitude do Trump. Não acho que isso vá, de fato, mudar o destino da Ucrânia nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.